Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre a geomorfologia litorânea com ênfase na geomorfologia do litoral do estado do Paraná. É importante destacar que a geomorfologia litorânea ela se constitui a partir de uma série de processos físicos, processos químicos e principalmente pela ação da água do mar que vai entrando em contato com as rochas, com as superfícies, moldando e transformando o relevo litorâneo. E aí a gente vai perceber que o estado do Paraná ele dispõe de uma planície litorânea, que pode ser caracterizada como sendo a área onde nós temos o contato direto entre o oceano e a base da Serra do Mar, que nesta imagem aqui fica muito latente, fica muito visível, onde nós temos aqui, ó, desde o início do contato da água do mar com o continente, até a base da Serra do Mar, sendo que esta área aqui se constitui como a planície litorânea, as áreas do relevo do estado do Paraná que dispõem das menores altitudes em relação ao nível do mar. E como ocorreu o processo de formação destas planícies? Nós temos que perceber que inicialmente haviam áreas que estavam cobertas por água, eram áreas que estavam cobertas por água, que inclusive a água dos mares e dos oceanos, elas chegavam até, conforme pode ser observado na figura A, chegavam até a base da Serra do Mar. E que, em função de mudanças no nível dos mares e oceanos, houve um recuo significativo da água dos mares e dos oceanos, e depois houve o quê? Houve novamente um lento avanço, não na mesma proporção que estava na figura A, mas numa proporção muito menor, fazendo com que toda esta área que é observada na figura C em verde, formasse assim a planície litorânea. São áreas de relevo bastante baixos e bastante planos. E o relevo litorâneo ele é caracterizado pela presença de estuários, que são áreas onde nós temos justamente a entrada da água dos mares e dos oceanos no continente. E é onde essa água dos mares que adentram ao continente, elas acabam se misturando com a água doce proveniente dos rios. E aí nós temos essas áreas se chamando de estuários. Mas também vamos encontrar a presença dos manguezais, que conforme pode ser visto aqui, trata-se de um ecossistema costeiro de transição entre ambiente terrestre e ambiente marinho. Ou seja, são espécies vegetais que estão adaptadas tanto à presença de sais na água, como na ausência de sais. Então as raízes dessas plantas, essas plantas elas têm uma adaptação ao teor variado de salinidade, além do solo apresentar características distintas, de acordo com a presença maior ou menor de água. E aí a restinga. Quando falamos em restingas, estamos tratando justamente de formações que cujas plantas servem para reter o solo, impedindo que processos erosivos venham a acontecer de forma significativa. As restingas são de fundamental importância para garantir e manter todo um ecossistema composto por vegetais, mas também por uma série de animais que habitam nestas áreas. E as praias que são por nós muito conhecidas, são frequentadas pela nossa sociedade, essas praias, por sua vez, sendo formadas pela deposição de sedimentos trazidos pela água do mar. E são as áreas de contato mais próximo com a água do Oceano Atlântico, no caso do estado do Paraná. E essas praias, elas podem ainda ser subdivididas em praias estuarianas e praias oceânicas, sendo que as estuarianas apresentam menores ondas e menores movimentos quando comparados com as praias oceânicas, que apresentam ondas maiores e mais movimentos com maior intensidade. E o litoral do estado do Paraná, ele dispõe de algumas áreas com grande adensamento populacional, como por exemplo, Matinhos, Pontal do Paraná, nós temos também Guaratuba, além da cidade portuária de Paranaguá, que são áreas com adensamento populacional bastante grande, que também são áreas turísticas com bastante potencial turístico e que durante a alta temporada são utilizadas para esta prática por parte da sociedade. Neste vídeo falamos sobre a geomorfologia litorânea com ênfase no litoral do estado do Paraná. Espero que tenham gostado e até breve!